boa noite, aqui. Hoje a gente tá aqui. Boa noite, pessoal do Instagram. Deixa eu ver, aumentar a luz aqui do meu celular um pouquinho. Não muito, senão eu fico sem bateria. Oi, gente. Olá, pessoal. Boa noite, pessoal do Facebook. Gente, não consegui transmitir no YouTube ao mesmo tempo. Pessoal do YouTube, peço mil desculpas, porque estava dando interferência aqui com as duas câmeras, então depois eu coloco o encontro aqui para o pessoal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre insônia. Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas acham que insônia é somente passar a noite inteira sem dormir. E insônia não é somente isso, gente. Insônia é... Calma aí, já vamos começar. Deixa eu ver se o pessoal tá me ouvindo bem aqui. Só um minutinho, deixa eu conferir aqui. Gente, pessoal do Facebook, pode confirmar se tá tudo bem? Aqui no Instagram, vocês podem me confirmar se tá tudo bem, gente? Opa, deixa eu baixar o volume. Pode me confirmar se o áudio tá ok, por favor, se tá tudo bem pra eu começar a falar, né? Então eu só vou esperar um joinha ali de everybody. Joinha. Olá, boa noite, os primeiros que estão entrando no encontro. Eu decidi fazer um encontro ao vivo inesperado, anunciei a última hora, porque algumas pessoas me pediram nos posts para falar sobre insônia e também mandaram mensagem em inbox e eu coincidentemente recebi um e-mail. Então é por isso que eu decidi fazer esse ok. Obrigada, pessoal. Obrigada, Yara, que está confirmando aqui no Face. E aqui no Insta tá tudo ok. Então vamos lá. Vamos direto ao assunto, tá, gente? Vamos, para não me enrolar muito. Eu quero saber... Eu vou olhar aqui e vou olhar aqui, então o pessoal do Facebook e o pessoal do Instagram. Eu quero saber quem é que à noite vai para a cama cansado, muito cansado, e mesmo assim fica horas e horas dando voltas, tentando desesperadamente, tentando dormir e não consegue. E aí parece que quanto mais você tenta dormir, mais o sono ele foge, né? E quando a gente finalmente consegue dormir, parece que passaram apenas alguns minutos e aí o despertador ele começa a tocar e aí você tem que enfrentar um novo dia cansado, né? Ou talvez o que acontece é que você se deita, você dorme logo em seguida, né? Mas até você deitar e dormir, isso não é um problema. O que acontece é que você costuma acordar depois, e isso geralmente acontece entre a 1 da manhã e as 3 da manhã. Geralmente, tá, gente? As pessoas... vocês sabiam que as pessoas que não dormem bem, elas correm assim, risco, né, de ter hipertensão, diabetes, depressão e até mesmo sobrepeso. Quando a gente não dorme bem, a gente tem maior propensão a ter tudo isso. E assim, ó, a gente nem percebe, tá? Mas o nosso corpo, ele tem muitas atividades para executar enquanto dormimos, muitas atividades. E o que acontece? Por que eu falei entre a 1 e as 3 da manhã? Porque esse horário? Esse horário, ele é muito importante, principalmente se você sente que anda cansado, muito irritado, porque nesse horário, o fígado, o que ele faz? O fígado, ele se rejuvenesce, ele pega a energia do nosso corpo e aí ele vai transformar essa energia e devolver para o nosso organismo. E para fazer isso, ele precisa de glicogênio e também a gente precisa estar dormindo para que isso aconteça, né? O glicogênio ele é armazenado nos músculos, no fígado, em forma de glicose, tá? E seu papel é aumentar os níveis de açúcar no sangue, no corpo, quando eles caem, no caso, tá? Então vejam como é importante
a qualidade do nosso sono. Eu vou, só um minutinho, pessoal aqui do Facebook, eu vou fixar aqui o assunto aqui no Instagram. Vou botar os 4 tipos de insônia. Eu já vou começar explicando. Vou fixar aqui para quem começar a entrar na live, tá? Para quem entra já sabe qual que é o assunto. Aqui no Facebook, nossa, essa câmera aqui do Face não me favorece nada, gente. Mas vamos lá, o importante é o conteúdo. Então, continuando, tá? Por que é tão importante esse horário? Porque nesse horário que o fígado vai fazer tudo isso, né? Então, se você acorda às 3 da manhã, geralmente assim, isso costuma acontecer com muita frequência, é o indicador de que o nível de açúcar no sangue, ele está baixo. O que acontece quando está baixo? Os níveis de cortisol, eles aumentam no nosso organismo, eles crescem. E quando o cortisol está alto no nosso organismo, o que acontece? A gente tende a ficar mais estressado, mais ansioso, e também o quão bem você dorme afeta a forma como você se sente, tanto física quanto mentalmente e emocionalmente. O sono, ele afeta a forma como você se comporta, o quão bem você lida com o estresse também, com o estresse, com as coisas que acontecem no dia a dia, né? Com essas coisas corriqueiras que acontecem no dia a dia, o quão bem você consegue lidar com outras pessoas, o quão feliz você é, o quão produtivo você é. Como o sono, uma noite de sono faz muita diferença na nossa vida, né? Então, se você está acordando, se sentindo que você passou a noite inteira, não conseguiu dormir bem, e arrasta o dia inteiro uma névoa irritável, na verdade, ao seu redor, né? Certamente você tem problema de insônia, né? E independente do número de horas que você durma, o importante é a qualidade do seu sono. Isso é muito mais importante, gente. Tem gente que dorme 6 horas e tem um sono que consegue reparar e principalmente nesse horário que eu falei, da 1 até as 3 da manhã, que é onde o fígado ele vai renovar toda a energia do nosso organismo, né? Então, para você dormir tranquilo e bem durante a noite, você precisa ter uma boa circulação de sangue, principalmente no sistema nervoso, tá, gente? Todos os órgãos que têm envolvimento com o sangue, segundo a medicina chinesa, vão ter influência na boa qualidade do sono. Prestem bem atenção. Todos os órgãos que têm influência com o sangue, segundo os conceitos da medicina chinesa, logicamente, eles vão ter uma influência na boa qualidade do nosso sono, se a gente vai dormir bem, mal, se a gente vai conseguir descansar. E esses órgãos são, em primeiro lugar, e agora eu vou descrever cada um dos tipos de insônia, certo? Vamos começar pelo baço, tá? Esses órgãos que eu falei antes são o baço pâncreas. Eu digo baço pâncreas porque na medicina chinesa o baço e o pâncreas eles são considerados um órgão só. Eu já falei isso inclusive na outra live. Pessoal do Instagram, eu tô olhando para aqui também porque eu tô transmitindo no Facebook, tá? Então eu vou ficar um pouco assim. Então, esses órgãos que interferem na qualidade do nosso sono são o baço, tá? Baço pâncreas. Por quê? Porque ele se relaciona com a produção de sangue. Depois é o coração, que está relacionado com a manutenção do fluxo sanguíneo dos vasos. E o fígado, que transporta o sangue para onde existe uma necessidade de sangue. Por exemplo, quando a gente faz exercício, o seu corpo ele precisa transportar, precisa levar mais sangue para os seus músculos. Então, outro exemplo também disso, deixa eu pensar. Quando você almoça, o seu fígado ele vai levar mais sangue para o seu sistema digestório para que você consiga ter uma boa digestão. Então, o fígado ele se encarrega de levar o sangue para onde o seu corpo precisa. Nossa, eu estou com uma espécie de soluço. Então, a gente falou que o baço ele interfere na qualidade do sono, que o fígado interfere na qualidade do sono, tá? Outra
Então, assim, ó, uma coisa importante também que eu esqueci de mencionar. Então, na hora de dormir, o sangue, ele precisa ser levado ao sistema nervoso central, tá? Para que a gente consiga relaxar e ter uma boa noite de sono. Então, à noite é muito importante que o sistema nervoso, ele consiga relaxar para que a gente descanse durante a noite, né? E depois tem outro órgão, que é o rim, que ele tem uma relação também com o sono, mas de forma indireta, não tão direta quanto os outros órgãos, porque ele produz tudo isso segundo os princípios da medicina chinesa, tá, gente? Porque ele produz a medula óssea, né? Então ela ajuda na matéria-prima, na produção de sangue. E quando o rim está em desequilíbrio, pode causar outro tipo de insônia. E outro órgão também, como eu falei antes, é o coração também. Então, esses 4 órgãos, eles interferem na qualidade do nosso sono. Quando algum deles está em desequilíbrio, eles se relacionam com a nossa insônia, principalmente o tipo. Agora o que eu vou fazer, eu vou dar uma visão geral aqui para vocês de qual são esses 4 tipos de insônias. Qual que é o tipo de insônia ocasionado pelo baço, pelo coração, pelo fígado e pelo rim, tá? Porque se eu for, a gente vai olhar isso de uma forma resumida e geral, assim, como se a gente estivesse olhando o todo de cima. Porque senão a gente pode ficar aqui horas mostrando as funções, os sintomas e o que fazer para equilibrar cada um desses órgãos, tá? Deixa eu ver o que ela tá colocando aqui. Ah, não, parei que tá. Não, é que não estava abaixando a barra aqui dos comentários. Então, vamos ver o que a gente pode fazer para que vocês durmam bem à noite, tá? E depois, logicamente, eu vou mostrar no final do encontro, eu vou mostrar uns pontinhos. Eu vou marcar na minha mão e, como sempre, no dia seguinte eu vou publicar esses pontinhos para que vocês consigam localizar bem. Vou publicar no Facebook e no Instagram. Só um minuto. Ricardo, pode abrir aqui o teto que eu tô morrendo de calor, por favor? Só um minuto, gente. Gente, dá um calor aqui hoje, eu falando. Só um pouquinho, só para entrar um ar. Só um minuto, gente. Vou parar de falar só um minutinho aqui, porque eu acho que vai atrapalhar o barulho. Mas para entrar um pouco de ar, obrigada. Olha, eu não sou de suar, mas eu tô suando. Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer para que vocês durmam melhor à noite. Vamos ver qual que é o primeiro tipo de insônia. Obrigada. Tá bom assim? Obrigada. Vamos ver qual que é o primeiro tipo de insônia, causada pelo baço, tá? Deixa eu ver aqui, eu anotei aqui, eu coloquei umas coisinhas aqui para não esquecer de falar, porque é muita informação. Quando a gente não consegue dormir bem, por exemplo, esse é um tipo de insônia, quando se relaciona com o baço, a gente deita e a gente começa a pensar, tá? Ah, amanhã eu tenho que pagar essa conta, amanhã eu tenho que fazer isso, que roupa que eu vou vestir amanhã, sabe? Quando você fica pensando coisas desnecessárias, que perturbam a sua mente antes de dormir. É o tipo de mente ou de pessoa que não desliga quando deita, tá? E esse tipo de falta de sono, ele é ocasionado quando o baço está em desequilíbrio. Então, se você deita à noite e você começa a pensar em tudo que tem que fazer, não somente nos problemas, mas sim nas coisas que você tem que resolver amanhã, e aí você tem uma falta de sono por ficar ali, porque a sua mente ela não conseguiu relaxar, essa falta de sono, ela se relaciona com o baço. Então, certamente, se você tem isso, o seu baço ele está em desequilíbrio. E também, como vocês sabem, quem assistiu às outras lives, eu já expliquei outros sintomas de quando o nosso baço está em desequilíbrio. Outros sintomas de quando este órgão está em desequilíbrio é quando a gente tem lapsos de memória, sabe? Por exemplo, não sei se acontece com você, já aconteceu comigo e eu percebo isso quando meu baço está em desequilíbrio. Eu vou de repente na sala e eu vou pegar algo e aí de repente eu paro e digo, nossa, o que eu vim pegar aqui mesmo? Já aconteceu com vocês isso?
Coloca ali. Tem um jacaré na parede? Onde? Tem uma lagartixa, será por aí? Me conta aí, quem que deita à noite, tá? E começa a pensar nas coisas que tem para fazer no dia seguinte e perde o sono? Coloca ali nos comentários. Ou quando você vai no lugar, de repente você vai na cozinha ou na sala e aí você chega lá e diz, nossa, por que eu vim aqui? O que eu ia pegar mesmo? Conta aí, quem de vocês faz isso? Coloca ali nos comentários, gente, quero saber. Eu vou ir descrevendo os outros tipos de insônia, tá? Essa é a primeira que se relaciona com o baço. Então, aqui se relaciona essa falta quando você deita, não consegue dormir porque fica pensando à noite no que tem que fazer, nos problemas, no que roupa vestir, esses pensamentos desnecessários, isso se relaciona com o baço. Então, esse é um tipo de insônia, tá? Então, se você quer, o que a gente pode fazer para melhorar o funcionamento do baço? Eu ensinei na outra live também, mas principalmente, o que você tem que fazer se você tem esse tipo de insônia e você quer dormir bem e melhorar o funcionamento do seu baço? Este órgão, ele tem uma relação muito estreita com a nossa alimentação, tá? Outro sinal também de que quando o seu baço não está funcionando como deveria é quando você tem aquela vontade desesperada por comer doce, sabe? Sabe quando você tem uma vontade muito grande de comer doce? Só que é justamente os doces e os carboidratos que sobrecarregam o baço. Então, a primeira coisa que você tem que fazer se você sofre com esse tipo de insônia, se você se deu conta que seu baço está em desequilíbrio, é restringir esse tipo de alimentos. Ó, aqui estão falando que acontece em virtude de estar cuidando dos meus pais idosos. É, sim, normal, né? Quando a gente deita e fica pensando, a nossa mente ela não relaxa. Quando a gente está sobrecarregado com muitas atividades, a gente precisa relaxar a mente para dormir melhor. É bom fazer uma meditação antes de dormir, respirar profundamente, mas isso que eu estou falando aqui, gente, é muito importante realmente, porque o consumo excessivo de doce, tá? Açúcar ou de carboidratos vai fazer com que o nosso baço sobrecarregue. Isso vai nos causar, além de outros sintomas, insônia. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é evitar o consumo. Prestem bem atenção, tá? Vocês precisam evitar, restringir um pouco. Eu não estou dizendo que totalmente, tá? Você pode, de vez em quando, mas pelo menos restringir um pouco esse tipo de alimentos, ou seja, as farinhas, os doces, tudo que contém açúcar, você precisa diminuir a quantidade que você ingere desses alimentos e certamente o seu sono ele vai melhorar. Se o seu tipo de insônia se relaciona com o baço, que é a que eu descrevi antes, tá? Qualquer pessoa que consome muito açúcar ou trigo, glúten, né? Elas têm o baço em desequilíbrio. Pode apostar. Vocês lembram que no encontro passado eu disse que vocês podem ver como que está a saúde do baço olhando para a língua? Quando nessa parte da frente aqui da língua a gente tem os dentes marcados, a gente pode ver através da língua como está a saúde do baço, tá? Então vamos para não nos estender hoje. Qual que é outro tipo de insônia? É a que se relaciona com o coração. Quais são os sintomas? Tô falando muito hoje, é? Aqui no Face tá tudo ok? Tá. Então vamos lá. Outro tipo de insônia que se relaciona com o coração. Quais são os sintomas? Quando você acorda muitas vezes durante a noite, tá? E quando você acorda assustado, sabe? Você acorda, aquelas pessoas que estão dormindo e acordam várias vezes durante a noite. Quando, sabe, quando você escuta qualquer barulhinho, você acorda. E principalmente quando você se assusta, como se o seu sono estivesse sempre em alerta, tá? Esse, então, é o sintoma que o nosso coração está em desequilíbrio, tá? O coração, ele também é responsável pelos estados de ansiedade, tá? Então, quando você acorda várias vezes durante a noite, esse tipo de insônia se relaciona com o coração. A ansiedade, ela também pode afetar diretamente a qualidade do nosso sono, porque se relaciona com o coração.
e que quem tem o coração em desequilíbrio, sabe, normalmente, tá? É aquele tipo de pessoa que fala e continua falando. Aquelas pessoas que fica difícil a gente manter uma conversa ali, porque é praticamente um monólogo, sabe? Aquele tipo de pessoa que fala e continua falando. É o tipo de pessoa muito agitada e muito ansiosa. Então, certamente, se você é assim, você tem dificuldades para dormir ou tem aquele tipo de sono que você fica acordando várias vezes durante a noite, que você acorda com qualquer barulhinho e que você tem aquele tipo de sono de alerta, assim, sabe? Que você acorda dando pulo. Esse tipo de insônia se relaciona com o coração, quando ele está em desequilíbrio. Outro tipo de insônia é o tipo de insônia que se relaciona com o fígado. O estresse, ele está diretamente relacionado com o nosso fígado. E quando você tem um desequilíbrio no fígado, é aquele tipo de insônia que a gente tem com pesadelos, sabe? Principalmente com pesadelos. Quando você sonha muito, sabe? Quando você passa a noite inteira sonhando e com coisas assim meio que sem conexões, coisas que não fazem sentido. Esse tipo de insônia, quando você dorme desse jeito, quando você sonha muito, mesmo que você durma à noite, é um tipo de insônia, porque você não descansa. Você dorme, você consegue dormir, mas você não consegue descansar, porque você passa a noite inteira sonhando, sonhando coisas sem conexão e você tem sonhos assim pouco agradáveis, sabe? Quando você sonha coisas assim, quando você acorda assustado também, quando você tem um pesadelo, você acorda com aquela sensação de que aquilo foi real, né? Esse tipo de insônia se relaciona com o nosso fígado. Tudo isso se relaciona com uma agitação e o mau funcionamento do fígado. É uma agitação, praticamente. Porque senão você conseguiria dormir bem durante a noite. E lembrem que se você acorda de madrugada, prestem atenção ao horário que você acorda. Se você acorda principalmente entre 1 às 3 da manhã, certamente isso se relaciona com o seu fígado. Tá bom, gente? Então é muito importante que a gente durma bem nesse horário para que o fígado consiga fazer o que eu expliquei no começo do encontro, tá? Quem chegou agora, você pode assistir depois porque a live fica gravada. No final, eu vou ensinar uns pontinhos que vão ajudar vocês a dormir melhor. Ai, nossa, hoje eu tô ansiosa. Eu falei que eu ia parar para fazer os pontinhos e eu realmente não tive tempo, mas depois da live eu vou me permitir esses 10 minutinhos ali, porque esse autocuidado a gente sempre tem que ter com a gente. Hoje, porque eu trabalhei muito hoje, a minha mente está muito agitada, então por isso que eu Vamos respirar, gente. Vamos fazer um exercício rápido, todo mundo aí. Respira comigo, até vai me ajudar. Então a gente estava falando sobre o tipo de insônia do fígado. Vamos parar 2 minutinhos aqui, pessoal do Facebook e o pessoal do Instagram. Deixa eu ver quem ele está falando aqui ontem mesmo. Então, perfeito. Depois, deixa eu terminar de descrever a Ângela aqui e aí você me conta qual que é o tipo de insônia que você tem, tá? Vamos parar um minutinho, ó. Vamos respirar profundamente, que hoje eu trabalhei muito, minha mente está agitada, então fique numa posição confortável e até isso, de certa forma, a gente já vai se preparando para o recolhimento. Já são 8h30 da noite, é cedo ainda, mas é bom que a gente já comece a serenar a nossa mente, então vamos respirar profundamente, lembrando que a gente respira com a barriga, com o diafragma, tá? Então vamos respirar uma vez profundamente. Vamos soltar o ar. De novo. Vamos lá, eu quero que vocês respirem comigo. Que daqui a pouco todo mundo vai dormir, tem gente de Portugal aqui, que daqui a pouco está se preparando para dormir. Vamos respirar mais uma vez. Solta o ar. Mais uma vez, gente.
Muito bem. Agora eu consigo falar com um pouco mais de calma. É que realmente hoje eu trabalhei muito e eu conversei com muitas pessoas, tive muita troca de energia e isso realmente me deixou agitada. Agora só fazendo a live que eu consegui perceber isso. Depois eu vou parar, vou fazer os pontinhos para ansiedade. Então, gente, para quem entrou agora, a gente estava falando sobre insônia, os 4 tipos de insônia. Eu já expliquei 3, agora a gente está falando do tipo de insônia do fígado, tá? Então, para resumir, quando o fígado está em desequilíbrio, você tende a ter aqueles sonhos que você passa a noite inteira sonhando, sonha coisas até pouco agradáveis, você tem muitos pesadelos e você costuma acordar cansado, porque por mais que você durma, você não descansa. Isso também é um tipo de insônia, tá? Quando o fígado ele está em desequilíbrio, ele pode gerar, além de estresse, ele pode gerar agressividade, irritabilidade, sonambulismo também. Todo sonâmbulo tem desequilíbrio no fígado. Anota aí, se você é sonâmbulo, você era sonâmbulo, você certamente naquela época, ou se você é sonâmbulo, você tem um desequilíbrio no fígado. E outras coisas também que interferem muito no nosso sono é quando a gente costuma jantar muito tarde, sabe? Quando você come pesado, quando você bebe álcool durante a noite, isso também desequilibra o seu fígado e isso pode causar também insônia, principalmente esse tipo de insônia, que ter a noite inteira muitos pesadelos, coisas assim sem conexão, que você sonha coisas sem sentido. Esse tipo de insônia é ocasionado pelo fígado em desequilíbrio. Recentemente, gente, eu gravei um vídeo que aprofundei mais a respeito sobre o fígado, eu falo mais a respeito de todos os desequilíbrios que se relacionam com este órgão, tá? E também como ter um fígado em desequilíbrio pode afetar a toda a nossa saúde, não somente a saúde física, tá? Então, esse vídeo tá no YouTube e também falei a respeito aqui no Instagram. Inclusive, em um dos encontros eu falei sobre o baço e sobre o fígado. Eu aprofundei um pouco mais isso. Bom, então vamos lá. Último tipo de insônia. Já falamos sobre o tipo de insônia que se relaciona com o baço, com o coração, com o fígado. E agora com o rim. Ele se relaciona de uma forma mais indireta, mas ele pode afetar ao nosso sono, sim. Para a medicina chinesa, o rim é o órgão que armazena a energia vital, o Qi, tá? O que é o Qi? O Qi é a energia que circula pelos nossos canais energéticos, pelo nosso organismo. O Qi ele está em tudo, está nos alimentos, no ar e em tudo. Então, para a medicina chinesa, o rim ele é o órgão que armazena a energia vital, como falei antes, o Qi. E também quantos anos, ele também determina quantos anos o rim, tá? Quantos anos você vai viver, se você vai viver saudável ou não. E tudo isso depende do bom funcionamento do rim. Vejam como este órgão ele é muito importante. Então, por exemplo, se você não bebe água suficiente, você vai envelhecer mais cedo. Isso é fato. A partir de amanhã, todo mundo vai começar a beber água. Vou repetir. Se você não bebe água suficiente, você vai envelhecer mais rápido. Prestaram bem atenção? A água é muito importante. Então, o estresse emocional também enfraquece o rim, além de não beber água, tá, gente? O estresse emocional ele enfraquece o rim. O sedentarismo também enfraquece o rim. E o tipo de insônia que se relaciona com o rim é quando você acorda muito cedo e não consegue dormir novamente. Então, é por isso que as pessoas idosas, assim, ou com mais idade, elas acordam muito cedo, de madrugada praticamente, né? Eu lembro que a minha avó não, porque ela era uma coisa assim meio atípica. A minha avó, ela não acordava cedo. Mas a maioria das pessoas idosas, assim, com uma certa idade, já um pouco mais avançada, elas acordam muito cedo. Por quê? É porque o rim dela, com o passar dos anos,
Isso acontece porque a energia vital, ela começa a diminuir, tá? Com o passar dos anos, isso é normal. Quando envelhecemos, a tendência é que a gente tenha menos Qi, menos energia vital. Então isso é um sinal de que o fígado ele está debilitado. Se você acorda muito cedo, por exemplo, às 5 da manhã, e não consegue dormir mais, isso é um sinal de que o seu rim ele está enfraquecido. Isso acontece é normal, porque a tendência é realmente ter menos energia vital quanto mais a gente envelhece. Mas a gente pode tonificar o nosso rim para fazer com que a gente não envelheça tão rápido, mas para isso a gente precisa beber água e fazer outras coisinhas, tá? Mas o foco aqui hoje é a insônia. Então, esse tipo de insônia se relaciona com o rim. Ele tem uma moto. E o rim, ele tem uma perda natural de energia vital, tá? E quando a gente não bebe suficiente água, a gente acelera esse processo de envelhecimento e de perda de energia vital. Então, é realmente muito importante beber água, beber suficiente água. Suficiente quanto? Algumas pessoas falam 1,5 litro, 2. Eu prefiro beber 2 litros de água por dia e vai depender também a qualidade da água. Eu bebo água filtrada, daquelas de filtro de barro, porque não adianta a gente tomar aquelas águas minerais, enfim, a qualidade da água também é muito importante, tá, gente? Então, é muito importante beber água para fortalecer o rim, também fazer os pontinhos, mas hoje aqui nós vamos ver como o foco aqui hoje é a insônia, tá? Então esse tipo de insônia, se você acorda muito cedo, se relaciona com o rim. Se você acorda quando tá noite ainda, tipo 4h30, 5 da manhã, 5h30 e não consegue dormir mais, o seu fígado, o seu rim, ele está debilitado. Outra coisa, gente, assim, ó, para finalizar, e eu já vou passar os pontinhos, que vocês precisam entender, ó. Prestem bem atenção que eu vou falar, que o que eu vou falar agora é realmente muito importante. Eu vou pegar a caneta aqui para marcar os pontos. Quando equilibramos o nosso corpo, quando equilibramos o nosso organismo, quando equilibramos cada meridiano, cada canal energético, enfim, quando a gente equilibra o nosso corpo internamente, os sinais de desequilíbrio que o nosso corpo envia, que chamamos de doenças, esses sintomas que a gente chama de doenças, eles começam a diminuir e depois desaparecem, tá? Eu sei que parece simples, mas de certa forma é um processo simples, porém não é fácil, porque isso requer uma série de mudanças, tá? As mesmas mudanças que nos fizeram adoecer ou entrar nesse estado de desequilíbrio. Então, o nosso foco deveria ser principalmente, olha, prestem bem atenção, o nosso foco deveria ser principalmente o equilíbrio, equilibrar o nosso corpo, prestar atenção aos sinais, olhar isso como um todo e equilibrar o nosso corpo. Eu sei que às vezes quando você está com uma dor ou com uma série de mal-estares, você fica focando nisso e prestando atenção nisso. Sim, você pode prestar atenção nesses sintomas, aliviar essa dor, e para isso você pode usar os pontinhos para que você consiga aliviar esse desconforto, mas depois que você faz isso, que você elimina esse desconforto, você precisa colocar toda a sua atenção e toda a sua energia em equilibrar o seu corpo, para que assim você consiga corrigir a sua saúde. E o seu foco deve estar voltado exatamente para isso, para restabelecer o equilíbrio natural do seu corpo. É aí onde vocês têm que colocar o foco, tá? Porque assim, ó, muitas pessoas me dizem, olha, bota os pontinhos para isso, bota os pontinhos para isso, eu coloco assim, porém eu percebo que as pessoas elas continuam colocando foco na doença, no desequilíbrio. Eu sei que quando você está com mal-estar, com desconforto, isso você precisa aliviar isso, e é por isso que dessa forma eu publico esses protocolos. Mas o nosso foco, o que eu quero que vocês entendam, é que o foco ele precisa estar no equilíbrio, em corrigir todo o nosso organismo, em corrigir tudo isso. A gente precisa olhar para nosso corpo como um todo. Então a gente
Dessa forma, a gente vai entender que somente os pontinhos, eles não vão bastar, porque a gente precisa fazer uma série de mudanças, as mudanças que nos levaram a adoecer, as mudanças que nos levaram a sofrer com essa dor, com essa doença, com fibromialgia, os hábitos que nos levaram a desequilibrar o nosso fígado, o nosso baço, o nosso rim. Então a gente precisa corrigir isso. Para corrigir isso, a gente precisa olhar para tudo isso como um todo, para que a gente consiga equilibrar tudo isso. E aí os sintomas desaparecem. Eu sei que parece simples, gente. É simples, na verdade, porém não é fácil por isso, porque nem todo mundo está disposto a ingerir menos trigo, menos açúcar, a dar umas caminhadinhas, nem todo mundo está disposto a beber 2 litros de água diariamente. Então, com esses pequenos ajustes, a gente consegue corrigir a nossa saúde, a gente consegue equilibrar o nosso corpo e a gente consegue com isso parar de sofrer. Certo? Entenderam? É simples, tá? Porém não é fácil, mas vamos lá. É para isso que eu tô aqui. Então vamos lá. Entenderam qual que é os 4 tipos de insônia? Ficou claro? Então o que eu vou fazer hoje deixa eu ver aqui, só um minuto. Gente, que pena que hoje eu não consegui transmitir. Não pego mesmo no sono, viro a noite inteira. A Ângela aqui, só ver o que ela tá falando. Sim, é isso aí, gente. Assim, ó, quando a gente não dorme bem, isso atrapalha muito a nossa vida. A gente fica irritado, a gente tem uma tendência maior a ficar mais agressivo, a gente não consegue manter o nosso foco, a gente não consegue se concentrar no trabalho, enfim. E isso, além de outra série de desequilíbrios e sintomas que podem surgir. A Ângela está falando que vira a noite inteira sem dormir e passa o dia seguinte... Ah, você passa bem? Eu entendi mal. Parei, deixa eu ler de novo que eu não consigo entender. Minha insônia sempre acontece quando me aborreço, o dia anterior. Não pego mesmo no sono, viro a noite inteira sem dormir e passo o dia seguinte muito bem. E isso é estranho. É realmente estranho, Ângela. Depois me chama no inbox para a gente conversar melhor, para entender alguns outros sintomas você deve ter. Vai lá dar uma olhada na sua língua. A Ângela, eu acho que é acupunturista, então vai lá olhar a sua língua para ver que tipos de desequilíbrios você está tendo. Porque certamente quando você passa uma noite inteira sem dormir, isso de alguma forma vai se manifestar no seu corpo físico, tá? Gente, então vamos lá, vamos mostrar os pontinhos. Esses pontinhos que eu vou mostrar aqui, eles vão ajudar vocês a dormir melhor. Eles não são específicos para um tipo de insônia, tá? Ele vai ajudar vocês a diminuir essa agitação mental e a equilibrar toda essa parte aqui do baço, do fígado, do coração, porque eu coloquei aqui o aquecedor médio, que é o que se relaciona com esses órgãos, e principalmente eu coloquei os pontinhos aqui para o fígado, tá? Nossa, a Sol também tá dizendo, gente, é algo assim, ó, muito atípico. Mas assim, ó, com que frequência você tem esse tipo de insônia? Com que frequência você passa a noite inteira sem dormir? Ou qual tipo de insônia você tem? Porque com a maioria das pessoas, qualquer um desse tipo de insônia aí que eu descrevi, a gente fica realmente, tem uma dificuldade de se concentrar, a gente fica mais irritado, mais estressado, sem energia, cansaço. A gente pode apresentar fraqueza muscular também, se a insônia se relaciona com o fígado, tá? Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou anotar os pontinhos aqui na minha mão, já vou mostrar. E assim, gente, prestem atenção nos pontinhos e o que eu vou fazer amanhã, o que a gente precisa é ter comentários nessa live para que amanhã eu possa publicar os pontinhos. Eu sempre peço, gente, porque assim, ó, como esse método, ele é simples, entre aspas, tá? Você precisa ter conhecimento, precisa localizar bem os pontos.
mas ele é simples, com tudo que eu ensino gratuitamente, a gente já consegue ajudar muita gente, muitas pessoas conseguem resolver esse problema, por exemplo, de insônia, com isso que eu publico gratuitamente. Então, por isso que eu peço que me ajudem a compartilhar este conhecimento, para que a gente possa levar isso para mais pessoas. No caso de hoje, se você tem uma amiga que você sabe que não dorme bem, marca ela ali nos comentários, compartilha com ela isso daqui, porque ela pode falar para outra pessoa e assim vocês nos ajudam a levar esse conhecimento para muito longe, para que muitas pessoas possam se beneficiar disso, tá? Então vamos lá. Os pontinhos são, eu vou mostrar primeiro, vou mostrar aqui, eu acho que todo mundo consegue, não. Vou mostrar no Instagram, só um minutinho, pessoal. Obrigada, Adriana. Tá falando, a Ângela fala que tem calor no coração. É uma nomenclatura, ninguém vai entender aqui, só a Ângela é acupunturista, por isso. Ó, vou mostrar os pontinhos aqui, eu já mostro aqui, tá? É o A33, que fica no topo do dedo médio. Esse pontinho daqui, tá? Esse aqui, que é o A12, o A8, que se relaciona, que é o ponto do estômago, quando a gente está com dor, também ele serve, tem outras funções. E esses dois pontinhos aqui do lado, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 pontinhos, tá, gente? Deixa eu ver o que a Sol tá falando. Meu problema é que fico, a primeira noite fico acelerada e depois na segunda noite também sem dormir. Mas, terceiro dia não lembro. Claro! Então, talvez isso se deva com desequilíbrio no meridiano do coração, tá? A gente precisa analisar, avaliar melhor, ver quais outros sintomas você tem, mas talvez isso se deva a um desequilíbrio do meridiano do coração, principalmente se você tem muita dificuldade de concentrar e se você faz aquilo que eu falei antes. Se você chegou na live depois, só assiste desde o começo, tá? Ó, vou mostrar os pontinhos aqui pro pessoal do Facebook. A33, que tá no topo aqui do dedo médio. Esse pontinho daqui que tá bem na base do dedo médio. O A12, que tá bem aqui na linha da mão. O A8, que muitos conhecem, esse pontinho aqui é famosinho, o queridinho do estômago. E esses dois pontinhos do lado. Gente, pedi pro pessoal do Instagram, o Face aqui tá com delay. Pedi pro pessoal do Instagram e vou pedir para vocês também compartilharem esse vídeo, marquem algum amigo que vocês sabem que não dorme bem durante a noite. Com isso vocês nos ajudam a levar este conhecimento para mais pessoas, porque é realmente uma técnica que ela promove resultados muitas vezes nas primeiras aplicações. Nem sempre, tá, gente? Mas muitas vezes nas primeiras aplicações, pelo menos resolve uma parte do problema, certo? Travou aqui no Face, gente, deixa eu ver se destrava aqui. De nada só, tô aqui para ajudar. Eu espero que esses pontinhos te ajudem, tá? Principalmente quando você se percebe assim, desse jeito, faz os pontinhos. Antes de dormir, é muito importante, gente, que a gente acalme a nossa mente, tá? É muito importante isso, que a gente faça uma meditação, que a gente faça simplesmente um exercício de respiração, respire profundamente várias vezes. Isso vai nos ajudar a dormir melhor. E aí vocês fazem esses pontinhos, tá? Antes de dormir também, vocês podem fazer somente uma vez por dia, podem fazer mais cedo também. Lembrando que vocês podem fazer tanto na mão direita quanto na mão esquerda. Para esse tipo de protocolo, indifere em qual mão vocês façam, tá bom? Eu não sei se travou aqui no Facebook, alguém pode me confirmar? Pessoal do Instagram, alguém tem alguma dúvida ali? Como faço a primeira vez para... Ah, é a primeira vez só? Nossa, seja muito bem-vinda. Adoro quando tem gente nova na live. Então, ai, que querida. A Ângela tá falando, você é maravilhosa. Obrigada. É assim, Sol, ó. Eu vou te dar um conselho. Se é a primeira vez que você me segue... Primeiro conselho, entra no canal no Telegram. Segundo conselho, vai no meu perfil, na bio,
clica lá naquele link que tem lá, vai abrir uma página e você vai clicar lá na minissérie. O que é a minissérie? A minissérie são 7 vídeos bem curtinhos, tá? Onde eu explico como que funciona o método e eu explico a aliviar a agitação mental, aliviar dor na lombar, na cervical. Eu falo sobre alguns protocolos para crianças. Essa minissérie vale ouro. Para mim vale ouro. Eu fiz com muito amor. São vídeos curtinhos. Você tem a opção de baixar o PDF ali, então vai lá. Assim que terminar a live, primeiro comenta ali nos comentários o que você achou do encontro, o que você achou do método. E lá na minissérie, na primeira aula, eu explico qual que é a fundamentação científica do método, como que você faz a pressão no pontinho, que é bem simples, tá, pessoal? É simplesmente você vai pegar um objeto como este, que é um palito de laranjeira, aquele que você usa para tirar o excesso de esmalte, então você vai colocar no ponto, fazer uma pressão, nada de só colocar, você vai colocar no ponto, pressionar, tá? Você vai pressionar o ponto durante 3 minutinhos. Mas lá na minissérie, no capítulo 1, no episódio 1, eu te explico melhor. Ah, não se preocupa, Heloísa, que amanhã eu vou publicar os pontinhos, mas depois da live eu preciso que todo mundo me conte o que achou, o que acharam das minhas explicações e compartilhe isso com alguma amiga, coloca o nome da sua amiga lá, se você sabe que ela tem dificuldade para dormir, que certamente muita gente tem muita dificuldade para dormir, gente, tá? Obrigada pelas orientações, vou compartilhar. Obrigada, Eliane. Obrigada, gente, a todos que participaram aqui ao vivo comigo. Obrigada a você, só. Obrigada por estar aqui ao vivo. E vai lá, assista essas aulas, são realmente muito curtinhas. Eu explico de uma forma muito simples o método. Então é importante, vai lá, assista o que você quiser, tá? Mas a aula 1 é muito importante porque ali eu explico como que funciona o método, como que você faz o estímulo, por quanto tempo, tá bom? Pessoal do Facebook, eu acho que travou. Gente, eu vou encerrando por aqui. Deixa eu encerrar aqui no Face. Um beijo grande, uma boa noite a todos. Amanhã eu vou publicar os pontinhos, tá, gente? Deu. Encerrei aqui. Eu sempre deixo para encerrar depois no Insta. Gente, obrigada mais uma vez. Cada dia mais eu gosto de fazer live. Ó, e já aproveitando aqui, nessa quinta-feira vai ter encontro ao vivo também. E o que nós vamos falar no encontro? A gente vai aprofundar no baço, no fígado, sobre outros desequilíbrios. Eu vou falar um pouco sobre alimentação, a gente vai focar um pouco ainda no emagrecimento, tá? Como estes 2 órgãos podem ajudar vocês a emagrecer. A gente vai falar outros aspectos, eu vou resumir um pouco o que eu falei nos encontros passados. Vai ser ao vivo também e depois da live eu vou oferecer um PDF. Vai estar tudo bem resumidinho ali. Então, nessa quinta-feira, às 8 horas da noite também vai ter encontro, tá? Isso, vai lá e assiste depois, tá? Para quem chegou agora. Gente, beijo grande, uma boa noite a todos. Nos vemos na quinta-feira, hein? E amanhã tem os pontinhos. Amanhã lembrem de olhar no meu perfil que eu vou publicar, mas vai lá e comenta agora assim que eu desligar aqui, tá bom?